Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora da plataforma de leitura Elefante Letrado, recebe as pesquisadoras e professoras Luciana Brentano e Ingrid Finger, que lançam juntas o livro Fundamentos da Escolarização Bilíngue. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. E a gente segue aqui na BET Brasil, a maior feira de educação da América Latina. E agora eu tenho o imenso prazer de conversar mais uma vez com uma pessoa que eu já gravei algumas vezes. Ela é sensacional, Ingrid Finger. Ingrid, prazer te ter aqui de novo. Muito obrigada. Um prazer enorme. E com a Luciana Brentano, essa super parceira da Ingrid também, que estão fazendo uma coisa maravilhosa que a gente vai apresentar agora para vocês. Gurias, vocês estão aqui lançando Fundamentos da Escolarização Bilíngue. Aqui está o livro e eu quero que vocês nos contem, quem quiser começar, quero que vocês nos contem sobre esse livro. Qual a importância desse livro? Então, esse livro para nós é muito importante, né? Porque ele é fruto de muito estudo, de muito trabalho que a gente vem desenvolvendo há bastante tempo. Eu já trabalho com escolarização bilíngue há mais de 20 anos e na implantação de escolas bilíngues pelo Brasil. A Ingrid, como minha orientadora há muito tempo, a gente trabalha com pesquisa, né? Pesquisa as escolas bilíngues, pesquisa os sujeitos bilíngues. Então, durante a minha tese, eu desenvolvi uma pesquisa de trabalho onde eu pesquisei as regiões do Brasil, as 5 regiões do Brasil, que tipo de modelos, né, de escolas bilíngues existiam no Brasil, que formatos. Então, a gente discutiu muito sobre estes modelos e a partir de muita reflexão a gente pensou, né, já com essa maturidade acadêmica, né, de quem já há muito tempo estuda, pesquisa e trabalha com isso, nós pensamos em criar um framework brasileiro de modelos, porque o que se olha na literatura são modelos internacionais que não cabem para o nosso contexto. Então a gente resolveu criar um framework de modelos que são compatíveis com uma escolarização bilíngue qualificada para o nosso país. E, Luciana, antes, quem é a Luciana, para quem não te conhece? Tá certo. Então, eu trabalho com implantação de currículos bilíngues, já trabalho com educação bilíngue há bastante tempo, também pesquiso nesta área, né, do bilinguismo e da cognição, sou doutora a partir, né, minha orientadora Ingrid Finger, então sou doutora em psicolinguística do bilinguismo, aprendi muito nessa caminhada toda destes anos estudando com a Ingrid e a gente tem uma parceria muito boa e, portanto, né, fazemos muitos trabalhos, escrevemos muitos artigos, muitos capítulos e esse livro foi, assim, coração, sim, né, de um trabalho. Vocês são a grande referência em bilinguismo no Brasil, mas, enfim, para quem não conhece, é bom a gente apresentar. Ingrid, te apresenta para quem não te conhece, o que é difícil, porque todos os podcasts que eu postei contigo, todo mundo, ai, minha mestre maravilhosa. Essa é a vantagem da gente já ter alguma idade, a gente tem muitos alunos, né, eu tive muitos alunos na minha vida. Então, eu sou pesquisadora, eu sou professora universitária, eu trabalho no Instituto de Letras da URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu coordeno um laboratório de pesquisa desde 2006, né, que se chama Labico, Laboratório de Bilinguismo e Cognição. Então, no Labico, a gente desenvolve pesquisas relacionadas a bilinguismo e cognição e, nos últimos anos, educação bilíngue e alfabetização bilíngue, né, então, essa sou eu. E esse livro, o que significa para ti? Esse livro significa uma tentativa, na verdade, mais concreta de trazer a academia para o mundo real, né? Eu acho que, assim, na universidade a gente tem uma tendência a entrar dentro de uma bolha, né, e de produzir conhecimento e esse conhecimento ficar estacionado dentro da academia. Então, esse livro, né, então, foi uma história interessante, assim, porque, na verdade, a origem do livro foi a pesquisa, né, a tese de doutorado da Lu. Então, a Lu fez uma tese de doutorado, um trabalho acadêmico, científico, com rigor, com método científico, assim, tudo controlado. E aí, a gente resolveu traduzir esse trabalho para o público em geral, para o professor da sala de aula. E a gente reescreveu. Então, na verdade, assim, as ideias iniciais foram
escritas de uma forma em um texto não acadêmico direcionado para professor. Então essa parte foi uma parte que deu muito trabalho, porque normalmente a gente, né, a minha tarefa é ensinar os alunos a fazerem uma escrita acadêmica. Isso aqui foi exatamente o oposto. A gente fez uma escrita não acadêmica, né, mas trazendo conhecimento científico para que a gente possa contribuir com educação baseada em evidência. Sim. A gente né? pensou, né, como que a gente traduz dados, né? Porque é muito chato botar numa publicação dados, né? Tantos estatísticos. Sim. Então a gente pensou como, isso foi o capítulo que mais nos deu trabalho, né? Nossa, como que a traduzir gente de traduz forma dados para professor, para que simples. seja uma coisa bacana, entender o que acontece no cenário brasileiro, né? E a ideia da pesquisa também foi interessante, porque assim, a gente fala de educação bilíngue no Brasil, mas afinal de contas, o que é isso? Sabe? Quantas escolas existem? Que formatos existem? E aí alguns pesquisadores pegam os modelos internacionais e dizem, não, e isso aqui é o que existe no Brasil. E aí, com essa pesquisa, a gente viu que o que existe no Brasil é diferente de todo o resto do mundo. Não existe nenhum contexto no mundo que seja semelhante ao contexto brasileiro. Como é que é o contexto brasileiro? Principalmente essa questão dos programas, né? Tu deve estar acompanhando aqui, a gente está na BET, onde existem muitos players que vendem programas, propostas. Então, esse é um modelo que nem existe na literatura internacional, né? Essa parceria de programas entrando na escola e trazendo, né, uma proposta de inglês pronta para encaixar na escola. Então, isso é algo que não se lê na literatura. E, além disso, na literatura fala-se muito sobre dual language, que também é um formato muito característico. No Canadá existe onde uma parte das crianças, então, são de falam uma língua e outra parte fala de outra língua, de outra nacionalidade, e juntos esse currículo é organizado. Então, isso também não é porque as nossas crianças nas escolas de contexto brasileiro geralmente são brasileiras. A gente até recebe algumas internacionais, mas a quantidade é muito pequena. Então, as decisões linguísticas nas escolas também são feitas porque são línguas de prestígio. Então, o inglês é escolhido no Brasil por ser uma língua de prestígio e não por ser uma língua da comunidade ou uma língua que vem com as crianças da comunidade. Então, só por esse contexto, o background e o formato de criança também já é completamente diferente. Então, não tem como a gente reproduzir modelos internacionais. A gente precisa olhar para aquilo que acontece no nosso país e pensar aquilo que faz sentido e que, de fato, a gente possa considerar a escolarização bilíngue. E vocês acham que é por isso que a gente não tem tantos brasileiros que falam inglês? É porque a implementação na escola, ela não é adequada? Porque é uma vergonha, né? É uma vergonha a gente, quer dizer, era o mínimo que a gente deveria oferecer aos nossos alunos, é uma formação bilíngue, né? Escola pública. Escola pública. E privada, Exatamente. claro. Mas isso não acontece, né? Tem uma escassez também de professores de inglês. Então, como se lida com isso? Na verdade, esse é o maior desafio. Assim, eu diria que o calcanhar de Aquiles no avanço da evolução da educação bilíngue no Brasil é a falta de formação de professores. Né? Então, a gente lida com um contexto onde o curso de letras prepara professores de inglês a partir do 5º ano. O curso de pedagogia prepara professores para atuar no ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental. Ninguém prepara o professor para atuar no contexto de educação bilíngue. E a gente já tem mais de 5.000 escolas funcionando nesse formato no nosso país. Exatamente. E a impressão que dá é que ninguém conseguiu perceber a necessidade, porque os cursos de letras estão fechando, né? A gente... E os que não estão fechando ainda preparam o professor para uma realidade que não é a realidade que ele vai enfrentar. Né? A universidade está muito longe de atender a formação que o mercado está exigindo, né, dos professores. E vocês acham que se nós tivéssemos professores para dar aula online, por exemplo, porque aí a gente pode ter professor de qualquer lugar do mundo, funciona, não funciona? Não funciona. Na escola regular tem que ser ainda mais com criança pequena, né? A gente precisa dessa interação do dia a dia, tem toda a parte física, corporal das crianças. A gente deu aula na pandemia e viu que a coisa não funcionou, né? Inclusive as escolas bilíngues, né? Eu trabalho numa escola bilíngue lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que é a INH, já há muitos anos, e foi bem complexo a parte, principalmente da língua, né? Da alfabetização bilíngue, por exemplo, dentro de uma
tela, né, para as crianças. Então foi muito complexo. Para criança pequena, precisa da interação, do contato, do material físico, do brincar, né? Então é complexo. Para adultos eu já acho até que em algumas situações é possível, mas para criança é muito complexo. E se vocês fizessem parte do governo, que ações vocês fariam para que a gente tivesse bilinguismo em todas as escolas? Eu acho que eu começaria com formação continuada dos professores. Para mim, assim... Mas como é que a gente vai fazer a formação se eles não sequer falam inglês? Exatamente. A formação tem a ver... Ensinar a partir do zero. É a partir do zero. É a partir do zero. Né? E a gente nota, assim, que inclusive os alunos formados atualmente, eles têm um nível de proficiência inferior ao que se tinha há 10 anos atrás. Né? Assim, os professores estão saindo com uma formação que não dá conta, ao mesmo tempo que o mercado tem exigido professores cada vez mais qualificados. E aí o que acontece? Como os cursos de formação de professores não estão dando conta, cabe à escola formar os seus próprios professores. Né? Então as escolas individualmente têm contratado cursos, né, ou curso de língua para os professores, e aí assim, contexto regular de escola privada, porque qual é a escola pública que vai dar conta de fazer isso? Pois é. Né? Eu observo que, assim, há uma busca pela língua inglesa, pelo inglês, né, mas não na escola. É um contraponto, porque, na verdade, já não tem mais professores para as escolas, né? A gente estava ainda falando isso ontem, o apagão previsto para 2040 já está acontecendo, né? Eu trabalho diretamente com muitas escolas, eu, inclusive, implanto uma escola pública bilíngue lá no Rio Grande do Sul. Que a legal. primeira do Rio Grande do Sul é em Sapiranga, e eu estou na implantação dessa escola. Tem iniciativas públicas em todo o Brasil, tá? Tem várias regiões que estão com iniciativas, Sistemic também tem iniciativas. Então, mas o que acontece são pequenas iniciativas, né? E a gente gostaria que fosse para muito mais criança. Mas esse é um grande embate, né? Eu mesma, nessa implantação agora, a gente gostaria de implantar para outras escolas lá no município, mas não há professores para atuar. E existe alguma escola específica para professores? Não. O que há é iniciativas. Então tem uma oportunidade imensa no mercado que ninguém fez ainda. Quem tem suprido esse mercado são os cursos de extensão e os cursos de pós-graduação lato sensu. Né? Então, por exemplo, o curso da INH foi pioneiro nesse sentido. Né? Então, desde 2017, a INH, né, a instituição a gente tem faculdade e forma professores para educação bilíngue. Isso, e aí são cursos de lato sensu, né? A gente está o quê? Sei lá, quase na 10ª turma. Na 10ª turma de curso de lato sensu, né? Pós-graduação lato sensu em bilinguismo e cognição. Então, são professores que procuram essa formação porque estão se dando conta de que precisam se atualizar. Sim. Né? Mas a ideia da formação continuada é uma ideia que não existe no Brasil. O professor se forma, faz a graduação... E acabou, assim, tá pronto. Não precisa mais estudar, quando na verdade é a profissão na qual a gente mais precisa estudar. Sim. Né? E tu tocas num ponto importante que é a formação em inglês também, né? Porque a gente tá falando da formação em educação bilíngue, que já é imprescindível. Sim. Mas a formação em inglês é o que a gente observa, assim, não há muitos... Já estamos com poucos professores, os poucos que tem não estão se dando conta da necessidade, né? Quando eu dou formação de professores, eu sempre digo, olha, professores de língua materna, matemática, ciências, busquem aprender inglês, porque as escolas estão precisando de professores, mas os professores já não querem mais nem atuar em sala de aula, né? Muito menos com outras línguas. Então tá difícil a questão da, vamos dizer assim, da área da educação ter recrutamento, né? Então, agora, para quem não entende muito sobre essa questão, é muito diferente uma escola bilíngue do que ter aula de inglês. Sim. Então, expliquem qual é essa diferença. Tá. Assim, inclusive isso tem a ver com o framework, né? Então, assim, quando a gente pensa em educação bilíngue, a gente está pensando em contextos de escola regular, onde os alunos aprendem conteúdos através da língua. Então, eles não somente têm aula de língua para aprender inglês, eles aprendem matemática, ciências e geografia através da língua. Sim. Então, o desenvolvimento da fluência e da proficiência na língua inglesa vem junto com a aprendizagem dos conteúdos em um currículo que é integrado. Isso é educação bilíngue de verdade. Tá? E eu vou te trazer um exemplo. O meu filho está indo estudar agora numa escola na Suíça e eu estava lendo o currículo, ele vai ter aula de geografia em francês. Aí eu escrevi para a escola, mas ele não fala francês.
como é que ele vai ter aula de geografia em francês? E a escola disse, não tem problema. Ele vai aprender, faz parte e tá tudo certo. É isso, porque a régua é lá em cima, né? Então, o que acontece no Brasil? A régua é sempre mais embaixo, né? Então, o que é uma pena, porque todas as crianças têm o mesmo cérebro e podem aprender. Exatamente. Não tem por que a gente subestimar Exatamente. a criança ou o aluno. Exato. Eu acho que tem muito, assim, de falta de conhecimento, mas tem também algumas situações que a gente questiona, porque como virou, assim, meio que moda no Brasil, né, a educação bilíngue, a escolarização bilíngue, aconteceu que muitas pessoas, por falta de conhecimento, talvez, vamos crer que é falta de conhecimento e não má fé, né, começaram a implantar coisas que não são escolarização bilíngue, né, que são, assim, uma aulinha mais de inglês, uma aula de língua estrangeira no livro, coisas assim, e vendendo para gestores que isso seria escolarização bilíngue, e aí que nasce, né, o nosso desejo de... Bom, só um pouquinho, a gente estuda já há muitos anos sobre isso e a gente sabem o que estão falando, pesquisam, então, a gente não é achômetro. Não quer dizer que, assim, que não possa sair daqui, que é só isso que existe, mas a gente está dando alguns guidelines, né, alguns parâmetros para ajudar. E tem a questão da carga horária também, né, Sheila? Isso era a minha próxima pergunta. Porque, assim, não tem como tu fazer educação bilíngue pensando que o aluno vai aprender, né, ciências da natureza e matemática e tal, através da língua, se tu não pensa numa carga horária extensa. Então, quando a escola coloca 2 horas a mais de inglês por semana, isso não é educação bilíngue. 2 horas a mais de inglês... O tempo? A gente colocou aqui, no mínimo, para uma escolarização bilíngue, 1 período por dia, no mínimo 5. No mínimo 5. Mas assim, 5 horas por semana. Mínimo. Isso é muito pouco. E o ideal? Ideal, pelo menos 30, 35% da carga horária. Assim, menos do que isso, a gente não consegue garantir qualidade. Porque o aluno tem que aprender a língua também. Porque senão ele não vai conseguir desenvolver raciocínio matemático na outra língua. Né? Então, assim, tem que ter aula de língua também. E muitas vezes, quando se pensa em formatos de educação bilíngue, se pensa, não, a gente vai ensinar matemática, mas o aluno não tem inglês para matemática avançada. Não, mas aí a gente simplifica um pouco. E aí, o simplificar um pouco, a gente está baixando a régua, não pode simplificar um pouco. A gente tem que investir no conhecimento de língua para que ele consiga manter a régua lá em cima. E para isso, tu precisa de carga horária. Agora, vamos pegar um exemplo prático na vida real. Um professor que não fala inglês, nunca falou inglês, se ele quiser fazer uma formação para que ele possa dar aula de matemática, de geografia, de qualquer outra matéria em inglês. Boa sorte. Quanto tempo para fazer essa formação? Ele precisa aprender a língua primeiro para fazer. Ele precisa aprender a língua. Então é um problema gravíssimo. É um problema como é que a gente vai resolver? Tem que ter formação de quem está na universidade agora. Exatamente. Então, o curso de matemática, e aí assim, o professor de geografia, ele aprende geografia e ele sabe inglês para viajar, ele sabe inglês para conversar sobre o filme que ele assistiu, mas não significa que ele esteja qualificado para dar aula de geografia em inglês, porque ele aprendeu geografia em português, ele nem sequer conhece o vocabulário, né? Então, não é uma formação que existe. Os cursos universitários não estão preparando os professores de conteúdo e nem os de inglês para uma realidade que é a realidade que está crescendo. E o que as universidades falam sobre isso? Quando existe esse debate? Não existe esse debate. Esse debate não chegou na universidade, né? Então, quando a gente conversa sobre isso, assim, algumas pessoas conversam sobre isso. Quem está falando isso não é qualquer pessoa. Não. E quem está falando que não chega e quem está levantando é quem trabalha. São duas pessoas que trabalham muito com isso e sabem exatamente o que estão falando. E abra a boca em todas as reuniões na universidade para dizer, gente, essa é a realidade na qual os nossos alunos vão trabalhar. Mas assim, parece que isso não existe porque o distanciamento entre a universidade e a realidade é abissal. É uma coisa O que acontece absurda. é que as escolas, né, que eu vejo, acabam contratando professor de inglês para dar aula de matemática ou ciências. O problema é que ele não tem a formação. Aí no Fundo 2 e anos finais já não é mais possível. E aí, se os cursos, né, já fizessem a formação com uma trilha de línguas, já estariam possibilitando que esses profissionais atuassem tanto em língua materna quanto em língua inglesa, o que facilitaria muito o acesso e as contratações. Por isso que o modelo de educação bilíngue que mais cresce no Brasil não é educação bilíngue, é escolarização bilíngue, que significa uma carga horária estendida
na língua adicional. E aí passa a ser pouquinho a mais. um pouco a mais, ou às vezes 5 horas a mais, 8 horas a mais por semana de aula de língua. Onde tem um professor de inglês que gosta de matemática, então ele vai fazer algumas coisinhas de matemática. O outro gosta de questões de, sei lá, de filosofia, então ele vai fazer algumas coisas de filosofia. Mas isso não é currículo integrado, não faz parte da formação integral do aluno. E vocês sabem quantas pessoas no Brasil falam inglês? Tem alguma pesquisa que a gente tenha números? Tem uma pesquisa que foi publicada pelo Conselho Britânico há alguns anos atrás, assim, os números são assustadores, eu não lembro dos números, são números muito pequenos, mas 2%, eles não eles divulgaram qual é o método que eles usaram para fazer essa avaliação. Sim. Então a gente não tem certeza. Não tenho a menor ideia de como é que eles chegaram nesse número. Mas eu eles até dizem acredito que em nesse torno, número. de 2% da população seria fluente em inglês no Brasil, né? Alguma coisa assim. Meu Deus, mas é muito É pouco. muito pouco. É desesperador. É desesperador. E É eu desesperador. sempre falo também nas minhas palestras sobre isso, se a gente, de fato, né, a gente está vendo esses dados que nos assustam. Já há tanto tempo que tem escolarização bilíngue no nosso país, porque já há mais de 20 anos que tem escolas bilíngues propostas, né? E está crescendo cada vez mais. Se a gente não quiser, né, que a educação bilíngue, a escolarização bilíngue fique mal falada e fique daqui a 20 anos a gente perceber que a gente continua com uma geração que não fala, que continua não falando, a gente precisa ser responsável na implantação que se faz, né? E aí eu tenho muitos alunos também de escolas de idiomas e eu sempre digo, a gente não precisa, as escolas não precisam brigar. A escola de idiomas tem uma função específica, a escola bilíngue tem outra. O que a gente não pode é fazer de conta que tudo é a mesma coisa. Sim. Cada um tem um fim e um propósito. Então, por exemplo, nós precisamos muito das escolas de idiomas para formar os professores que a gente precisa para as escolas bilíngues. Então, cada um tem o seu papel. A gente só precisa entender. Não dá para também as escolas de idiomas saírem dizendo que agora são bilíngue, porque não são, né? Começa pelo termo já, né? O termo bilíngue só se torna bilíngue quando tem duas línguas juntas. Então, no momento que só tem uma, não tem como ser. Então, o bilíngue só vai acontecer na escola quando as duas línguas estiverem interligadas, trabalhando em conjunto, né? Sim. E me contem mais do livro. Quem quiser comprar o livro, tá na Amazon, onde encontra? Ele tá na Amazon, aqui na Bet tem... Na Miri, né? A gente tem uma livraria que vende com exclusividade também. E a Pearson, que é, né? Ó, vamos mostrar o livro. A Pearson, que é nossa parceira, né? Que quem embarcou nessa conosco, né? Disse, não, esse livro é muito importante, a gente precisa lançar ele. Então, a gente está muito feliz também, porque o lançamento do livro está acontecendo em todo o Brasil, né? A gente está aqui na Bet lançando essa semana que vem em Fortaleza, na outra no Rio de Janeiro, depois em Floripa. E assim a gente vai indo. Que legal. Porque é essa ideia, né? Disseminar conhecimento embasado, ciência, né? Para ajudar quanto mais escolas e professores a gente puder. E quem quiser procurar vocês, alguma escola que esteja assistindo e queira orientação ou queira contratar vocês para dar uma consultoria, vocês fazem isso? Sim, a sim. Luciana faz Sim, eu trabalho com escolas. Como é que a gente te acha? No meu Instagram, Lu Brentano Educação Bilíngue. Vamos colocar aqui. E aí eu tenho cursos EAD, os próprios cursos da INH, né, que a gente trabalha, que a Ingrid trabalha junto, Bira também, e também consultoria para escolas bilíngues e mentoria. Então, trabalho bastante com isso. E uma escola que não é bilíngue e quer se tornar bilíngue, vocês podem ajudar também. Com certeza, são as que a gente mais ajuda. Que legal. Com certeza. Bom, gurias, muito obrigada. Obrigada por estarem aqui lançando conosco também o livro de vocês. Eu desejo que a gente consiga transformar mais escolas em bilíngue e desejo que mais professores façam a formação, porque é inacreditável, é ridículo a gente ter só 2%, se é esse o número, da população falando inglês. É uma vergonha. O Brasil, o tamanho que é, a gente ter um número tão inexpressivo. Exatamente. Né? Não precisava ser assim. Não né? precisava ser assim. Não. É. E se a gente quer que o nosso país possa avançar, né, e dar oportunidades para todas as crianças fazerem a sua formação, a sua trilha formativa, tanto aqui quanto lá fora, a gente tem que A oferecer. gente está falando de acesso, né, Sheila? Acesso a informações na internet, sabe? A gente está falando de acesso a conhecimento. E até mesmo então, assim, a não vida, é, ao não, mundo, ao mundo né? não é luxo, num mundo globalizado Exatamente. como a gente tá, assim, não é luxo. Até para o Tem mundo que de ser pra todo trabalho, mundo. né? Para essas crianças poderem trabalhar aqui e atuar com tantos estrangeiros que a gente recebe, também precisamos de crianças que possam falar outras línguas. E eu acho que essa frase, eu estava pensando e tu falou, aprender inglês
ser bilíngue não é luxo. Não. O mundo, do jeito que está hoje, é obrigação. É o mínimo. É o mínimo. Exato. E muitas vezes falar inglês é mais importante do que ter um curso universitário. Sim. Porque o inglês te abre portas incríveis. E uma coisa que é bem importante de ressaltar, assim, muitos pais ficam com medo, mas se desenvolver em inglês, ele vai deixar de aprender português. Não, a gente sabe que existe um repertório que é construído através das duas línguas. Então, assim, o desenvolvimento linguístico, ele é complementar nas duas línguas. Não tem uma competição entre as línguas que se eu desenvolver uma, eu não vou desenvolver a outra, né? Então, assim, ele é complementar. Então, sim, ele, né, é uma formação a mais que vai complementar a formação que a gente quer que os nossos alunos tenham. E que todo mundo é capaz, né? Não existe capaz. Porque é aluno de escola pública ou porque é aluno de escola privada. Não. Todas as crianças. Só uma questão de acesso e oportunidade. Se a gente fizer bem feito, é para todo mundo. E eu acho que uma das questões que é importante ressaltar também é o fato de que a gente não tem legislação no Brasil Ainda não. que regulamente a escolarização bilíngue, né? Então, assim, a escola pode ter um período... Não é lei. Não é lei. Não tem nada Tem de regionais, né? Tem diretrizes em alguns estados, mas uma lei que rege, como a Ingrid fala, o país inteiro a gente ainda não tem. A gente faz, no capítulo 3, a gente faz uma análise bem detalhada de toda a legislação que existe no país. As legislações são estaduais, normativas estaduais, né, dos conselhos estaduais de educação, algumas de cidade, Conselho Municipal de Educação, e aí a gente faz uma análise bem detalhada de todas, assim, em termos de consistência, de carga horária, né, do que de fato existe em termos de legislação no Brasil. E não temos uma legislação. Então, assim, a escola adota 1 hora por semana e diz que está fazendo educação bilíngue. Ninguém vai lá e diz, não é verdade. Entende? Sim. Porque, assim, basicamente, né, as pessoas podem fazer o que quiserem, chamarem do que quiserem e tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente espera que esse podcast possa ser visto por pessoas, né? Que possam nos ajudar possam, a quem pensar, sabe, ajudar a mudar. essa E realidade. também por professores que, de repente, vejam uma oportunidade aqui, Sim. porque a oportunidade tem e é imensa. Sim. Quantas pessoas poderiam estar se especializando? Exatamente. se Aprendam inglês e se qualifiquem. E se qualifiquem, porque tem mercado e muito mercado para isso. Né? A gente só precisa de pessoas para poder fazer o mercado crescer. Né? Exatamente. Bom, então tá, gurias, muito obrigada pelo tempo de vocês. É sempre um prazer imenso, Ingrid, falar contigo. Luciana, também adorei falar contigo. Coisa boa falar com pessoas que sabem o que falam, que sabem se expressar, falam bem. Obrigada. Ótimo, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Pelo convite. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.